Uma coisa, pastor Roberto, que nós, ministros da palavra de Deus, não só aos domingos, mas também nas quartas, começar a frisar as características da verdadeira igreja, característica do verdadeiro cristianismo. Eu lembro que Josias ministrou uma palavra aqui na quarta-feira, não me lembro o dia, mas ele ministrou uma palavra excelente sobre característica da igreja verdadeira. E diante de tantas religiões, diante de tantas igrejas, mais ou menos umas 700 mil igrejas que existem, só no Brasil. Poderia ter mais, igrejas que libertam, igrejas que transformam, porque há tantos botecos, há tantos bares, deveria ter o dobro de igrejas. Enquanto os bares viciam, a igreja liberta. Agora é necessário que conheçamos a igreja verdadeira, pastor Manuel Martins. É necessário que conheçamos o verdadeiro cristianismo. A primeira pergunta é: você conhece o verdadeiro cristianismo? Segunda pergunta: você tem certeza que está no verdadeiro cristianismo? Se alguém chegar até você e perguntar: você tem certeza no lugar que você está, louvando, glorificando, engrandecendo, você está aí no verdadeiro cristianismo? Você está incluso ali? O que você iria dizer? Os controladores de som aí, diminui o som se eu estiver falando um pouco alto, porque para mim aqui o retorno está um pouco alto. Muito bem, meus irmãos. O verdadeiro cristianismo é constituído por 3 pilares. Preste bem atenção. Hoje você vai aprender nessa noite quais são os pilares do verdadeiro cristianismo. Aqui é um resumo, porque são, às vezes, várias características de uma igreja verdadeira, mas nós veremos hoje os pilares, os principais, né, pilares desta igreja, da igreja verdadeira, para você ter a certeza daquilo ou de onde está. Meus irmãos, eu tive 2 crises no início da minha conversão. Ou uma antes da conversão. Eu era muito religioso. Eu sempre procurei ser muito católico. Minha família foi muito católica, era muito católica. E nós procurávamos sempre dedicar. Eu tinha muito temor. Só que diante da multiplicação das religiões, das igrejas e pregadores vindo até minha casa, até onde eu estava, foi surgindo dúvidas. E eu lembro de algumas orações que eu fazia. Deus, se eu estiver no caminho errado, me tira desse caminho. Por algumas vezes eu fiz esta oração. Se eu estiver no caminho errado, me mostra qual o verdadeiro caminho e me tira desse caminho. E isto aconteceu. Glória a Deus. A segunda crise foi depois que eu me converti. Eu vim para a igreja, estava na igreja, novo convertido, pastor Roberto. E aí fui lá para Pirenópolis. Pirenópolis não. Era outra cidade, aonde estavam meus pais. Fui passar as férias lá. Estava lá, não me lembro onde era mais. Esqueci o nome da cidade. Estava lá um dia, sentado com minha mãe, veio uma pessoa, um crente chamado TJ. Não precisa dizer mais, né? E me falou tanta coisa, ministrou para mim, pregou para mim, falou para mim, muitas coisas que eu tinha aprendido. Meus irmãos,
Que crise. Parece que estava começando a voltar tudo de novo. Será? Será que eu não estou no caminho certo, no lugar certo? Começou outra crise. Mas falei, meu Deus, eu quero agora a direção do Senhor. E esta revelação eu vou ter através da palavra do Senhor. E assim aconteceu. É por isso, meus irmãos, que eu ministrei muitas vezes no Instituto sobre heresiologia, que eu comecei a acompanhar, a estudar a parte teológica, principalmente sobre as heresias e seitas. Existem muitas seitas e nós devemos a cada dia ficar esperto, atentos, conhecer a palavra, conhecer a verdadeira igreja e o verdadeiro cristianismo. Amém, igreja? Vamos ver então 3 pilares que é constituído o verdadeiro cristianismo. Primeiro pilar, né? Vamos ver as características desse Deus verdadeiro, que é o primeiro pilar. O primeiro pilar é o verdadeiro Deus que é servido. Preste bem atenção, meus irmãos. Você tem que saber qual é o Deus daquela igreja, qual é o Deus que te leva ao verdadeiro cristianismo, porque se você não conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, você pode ser enganado e pode estar servindo a um Deus que não existe. Então, o primeiro pilar é conhecer o Deus verdadeiro daquela instituição, daquela igreja, daquela denominação. Eu quero mostrar característica do verdadeiro Deus que nós devemos servir. Primeira característica é o Deus que criou todas as coisas. Amém, meus queridos? É o Deus que criou tudo. Este é o Deus nosso? É o seu Deus que criou todas as coisas? Meus irmãos, Paulo, quando chegou em Atenas, lá em Atos capítulo 17, ele chegou a um determinado lugar e lá havia um grupo de religiosos que estava prestando culto. E havia ali vários deuses que eram adorados. Inclusive ali em Atenas havia muitos deuses. Meus irmãos, quanto ao Deus verdadeiro, existem 3 tipos de pessoas. Só adiantando aqui, 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que não creem em Deus. Há pessoas que não creem. Existe até as igrejas que não creem em Deus. Faz parte da igreja satanista. Existe a outra igreja. Existem igrejas politeístas. Você sabe o que é isso, né? São igrejas que adoram a vários deuses. Tem um Deus para tudo. Em Atenas tinha esse costume de adorar vários deuses. Tinha o Deus para a fertilização. Tinha o Deus do sol. Tinha o Deus da agricultura, tinha Deus para tudo, meus irmãos. E na parte, um cantinho assim, estava lá, ao Deus desconhecido. Paulo chega ali, meus irmãos, e ele é levado para um determinado lugar chamado Areópago, um lugar reservado. Escuta aqui, que doutrina é essa que você está pregando? Que Deus é esse? Deixa eu te dizer para vocês uma coisa. Este Deus que está aqui, ao Deus desconhecido, é o Deus que eu sirvo conhecendo. Eu conheço esse Deus. É o Deus que criou todas as coisas, que criou o universo. Ele é Senhor de tudo e domina todas as coisas. Paulo esclareceu para aquele povo quem era o verdadeiro Deus que deveria ser adorado. Então, o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Amém, igreja? Segunda característica, é um Deus trino ou triuno. Existe uma palavra chamada trindade. Quem já ouviu essa palavra? Muita gente. Amém. Esta palavra está na Bíblia? Esta palavra, a palavra, não está na Bíblia. Mas, meus queridos,
ela existe sim. Existe a Trindade bíblica. Esta igreja, a igreja verdadeira, ela é constituída pelo Deus triuno, ou Deus trino, constituído de Pai, Filho, Espírito Santo. Se você for em uma igreja, se lá não confessar a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja anátema. Não aceite, porque a Bíblia apresenta claramente a Trindade. Pai, Deus. Filho, Deus. O Espírito Santo, Deus. Portanto, a característica do verdadeiro cristianismo é ter um Deus triuno. Meus irmãos, existem tantos versículos sobre isso. Eu não sei porque tem dúvida, ou faz questões, dificuldades. Desde o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, está claro sobre a Trindade. Quando Jesus, lá em Mateus 28, 19, mandou batizar, o pastor Roberto aqui batiza que jeito? Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. O que é isso, meus irmãos? Trindade. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Irmão, tem dúvida? Não tem. Tem como você projetar aqui, Tiago, esse outro versículo, 2 Coríntios 13, 14, que é uma revista atualizada, corrigida e atualizada. Revista Almeida e atualizada, por favor. 2 Coríntios 13, 14. Veja bem, alguns presbíteros aqui, às vezes falam esse versículo nas bênçãos finais, não falam? A graça do Senhor, o quê? E o amor de... E a comunhão do... Seja com todos vós. Quem é que está ali, meus irmãos? A Trindade. Vou parar por aqui, porque se eu for falar todos os versículos... Meus irmãos, algumas características do Deus verdadeiro. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus triuno. É o Deus que entregou o seu Filho pela humanidade. Se tem uma igreja que não acredita em Jesus Cristo, que Deus entregou Jesus Cristo pela humanidade, seja anátema. O que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, o nosso Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Você crê em Jesus Cristo? Que Jesus morreu para te salvar, para te libertar? Você está, então, no caminho certo. Quarta característica, vamos ver só 4 características. É o Deus que prometeu buscar a sua igreja. É o Deus que prometeu buscar a sua igreja. Quem pode se alegrar com isso? Aleluia! Prometeu buscar a mim e a você. Tem algumas igrejas que pensam que vai ficar aqui na terra. Meus irmãos, em Filipenses 3,20 diz o quê? A nossa pátria está onde? Nos céus. Jesus um dia abraçou os discípulos, assim, eu vendo a cena, não vi abraçando não, mas imagino, né? Jesus disse o seguinte: olha, meus queridos, não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Como é que é, Inês? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
vou dizer para vocês, eu tinha dito, eu estou indo, sabe fazer o quê? Preparar-vos lugar. E quando eu tiver, esse lugar preparado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar, te buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Esta, meus irmãos, é mais uma característica do nosso Deus verdadeiro, que prometeu buscar a sua igreja. A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual o corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que tem de transformar ou subjugar a si mesmo todas as coisas. Aleluia! Essa é a característica, meus irmãos, do Deus verdadeiro. Então, o primeiro pilar é o quê? O verdadeiro Deus que é servido. Preste bem atenção se você está no lugar certo. Muito bem. Segundo pilar, verdadeiro regimento interno que é seguido. Qual é o verdadeiro regimento interno dessa igreja, pastor Roberto? Ah, mas aí não vale, eu pus até uma Bíblia de lado ali, ué. Ficou fácil demais, eu já fiz até a cola, meus irmãos. Falando em cola, eu não vou nem falar nada, porque acho que, tanto que nós já colamos quando estava na escola, né? Agora, o crente não pode colar não, viu, meus irmãos? Presta atenção. Quando você estiver na escola, cuidado com as colinhas. A escolinha de bar na mão. E aí, falei para mim, a terceira questão, qual é? A 3. Aí depois vai corrigir, estava errado. Você falou para mim errado? Eu errei também. Meus irmãos, é conhecido o verdadeiro cristianismo pelo regimento interno que é seguido. Em todas as áreas da sociedade há um regimento interno. Em tudo. Cada igreja tem seu regimento interno. Agora, o regimento interno desta igreja aqui, eu vou apresentar ele para vocês agora. Mostra aí, por favor, Tiago. Bíblia Sagrada, constituída 39 livros. Velho Testamento, 27 livros, Novo Testamento. Amém, igreja? Esta é a constituição do verdadeiro cristianismo. Só que tem uma coisa, meus irmãos, em algumas igrejas. Tem igrejas que não acredita na palavra de Deus, não aceita a Bíblia. O islamismo é um deles. Tem sua conduta, seu regimento interno totalmente diferente da palavra de Deus. E tem outras igrejas, meus irmãos, que acreditam na palavra de Deus, só que há um complemento. Vou citar algumas. Por exemplo, Mormons. Existe o livro de Mormons, que tem o mesmo peso da Bíblia Sagrada. Eles acreditam na Bíblia? Acreditam, sim. Só que tem um livro de Mormon que tem o mesmo peso da Bíblia. É um complemento. Está errado. Tem também outra seita que nós consideramos como TJ, que tem outro livro, Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Alteram, eles creem na Bíblia, mas uma Bíblia alterada, adulterada. Inclusive, quando se refere a Jesus Cristo, em vários textos desse novo mundo da Escritura Sagrada, quando se refere a Jesus, Deus está em letra minúscula. Em João
Capítulo João 1:1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando tem lá no finalzinho o verbo era Deus, está em letra minúscula. Meus irmãos, isto é uma falta de respeito com a palavra de Deus, com a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, preste bem atenção, meus irmãos, o que é constituído o verdadeiro cristianismo. Primeiro, pelo verdadeiro Deus que é servido. Segundo, pelo verdadeiro regimento que é seguido. E assim existem várias denominações, mas hoje já criaram até a Bíblia inclusiva, né? Cuidado quando você for comprar, não comprar essa Bíblia, hein? A Bíblia, inclusive, a Bíblia que foi também adulterada, alterada para satisfazer a vontade do homem. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado. Atenção para o conhecimento do verdadeiro cristianismo. E o terceiro pilar, que mostra o verdadeiro cristianismo, e que eu considero importante demais da conta, é o verdadeiro testemunho vivido e pregado. Você tem o verdadeiro Deus, Valdemar de Barros. Amém? Você tem o verdadeiro regimento interno, que se chama Bíblia Sagrada. Agora eu te pergunto, você tem um testemunho para apresentar o verdadeiro Deus e que você está inserido na verdadeira Escritura e no regimento interno? Se não tiver, você não está apresentando o verdadeiro cristianismo. Não sei se vocês perceberam, meus irmãos, que de alguns domingos para cá, os pregadores aqui têm sempre batido nessa tecla sobre testemunho cristão. Perceberam? Meus irmãos, isso é muito importante, meus irmãos. É através do nosso testemunho. A igreja de Antioquia foi chamada de cristão pela primeira vez. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do testemunho dos apóstolos, daqueles crentes daquela época. Eles entenderam, o povo reconheceu que havia ali um verdadeiro cristianismo. Eu queria, Tiago, que você projetasse também Mateus 5, 14 a 16, por favor. Revista Almeida atualizada. Vós sois a luz. Os irmãos me ajudam? Vós sois a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um. Aqui está chamando você de luz, e aqui Jesus está falando que você é o quê? Uma cidade edificada, fazendo analogia. Veja bem, você é considerado uma cidade edificada. E essa cidade, que é você, que acontece? Não, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Pega, Padre Bernardo, coloca lá em cima do morro, lá para ficar ali perto do pastor Roberto. Pega toda a cidade. Cabe ali? Vai ficar escondida? Não vai, meus irmãos, não tem jeito. Sabe aonde você é uma cidade? E sabe aonde é o seu monte que você vai ser colocado? É em todos os lugares que você estiver. Qualquer local que você andar, aonde você estiver, no Brasil, Estados Unidos, no mundo, ali é seu monte, aonde você vai estar edificado. E não tem jeito de você não ser percebido. Você será sim percebido como cristão.
precisa ser visto como cristão e considerado. Amém, meus queridos? Vós sois, continua, a luz do mundo. Outro, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Para que isso, Tiago? Próximo versículo. E assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A forma das pessoas lá fora glorificar, engrandecer o nome de Deus é através do meu, do seu testemunho, do testemunho de cada um de nós. Nós somos luz, nós somos a cidade. Não se esconde uma luz, meus irmãos, debaixo de um cesto ou de um alqueire, medida na época, na agricultura. Não se esconde uma luz debaixo de um cesto, mas coloca onde? No velador. Agora, eu vou citar aqui, meu irmão, somente 3 áreas. Preste bem atenção, olha. Veja bem, eu vou citar aqui 3 áreas aonde esse monte, aonde essa luz, aonde tem que brilhar, aonde essa candeia tem que estar e fazer diferença. Só 3 lugares, porque já foi falado muito. E o primeiro lugar é o... Sei, foi eu que fiz, viu? Essas quedinhas. O primeiro lugar, meus irmãos, é no nosso... lá. Oh, meus queridos, pastor Pedro colocou lá no grupo de homens uma irmã lá nos advertindo sobre os homens, né, pastor? Trazendo uma advertência sobre os varões, os homens casados, a tomar uma posição no seu lar, uma posição de sacerdote, meus irmãos. Nunca em toda a história de casado, meus irmãos, eu estou vivendo esse carinho e essa dedicação para com a minha esposa. Nunca tanto ela precisou de mim. Teve um dia que ela me disse: nossa, amor, eu estou te dando tanto trabalho. Eu disse para ela: meu bem, eu tenho certeza que se fosse eu que estivesse te dando esse trabalho, você estaria fazendo o mesmo por mim. E eu dou a liberdade aos irmãos para perguntar a ela, durante todo esse período de dificuldade dela que tem passado, que são muitas dificuldades, que não existe, meus irmãos, coisa pior do que falta de ar, não. Quando está sentada, ainda é melhor, mas quando deita para dormir, a falta de ar fica atormentando. E isso quando não é a perna inquieta, síndrome da perna inquieta, sempre teve. Estava tomando remédio, mas diante de outros remédios, esse parou de fazer efeito. Mas graças a Deus que hoje está ali. Mas tem noite que às vezes não dorme praticamente nada. Teve um dia que eram as 2 horas da madrugada, eu estava lá segurando a perna dela e pelejando para a perna ficar quieta, fazendo massagem e nada adiantava. Meus irmãos, massagem na perna, de verdade, viu? Vai ficar com... Nossa, meus irmãos, e aí levava essa perna para uma água quente, nada adiantava. Vamos pôr gelo! E pegava uma garrafa de gelo e punha essa perna e não adiantava. Aí foi por fim: ah, mas nós vamos expulsar um demônio então, só pode ser isso. Mas não era demônio também, mesmo a oração expulsando não adiantou, porque não era demônio. Mas devido, nós sabemos, nós fomos no médico, foi muito bom. Nós até pedimos oração aqui aos irmãos, a nosso grupo familiar orou, foi muito bom, fez uma programação de oração. O médico esclareceu tudo isso. Devido à insuficiência cardíaca, meus irmãos, afeta todos os órgãos. Então é ter paciência. Estamos aguardando os 3 meses para ver qual vai ser a melhora e voltar no cardiologista. Os irmãos estejam orando, amém? Meus irmãos, nós somos luz, nós somos cidade, nós somos lamparina, nós somos vela, candeia, e aonde estivermos, somos exemplo no nosso lar. Esse dia eu estava pensando, Gabriel, você está fazendo com seus meninos do mesmo jeito que eu fazia com vocês, hein? Eu falo em questão de estar brincando lá.
Meus irmãos, eu, Gabriel e Misael, a gente começava a brincar dentro de casa, a Nilveni chega que saía. Vou lá para casa da minha mãe, não aguento vocês não. Meus irmãos, era chinelada. A gente brincava, por exemplo, tinha a porta. Um ficava com a chinela, o outro passava correndo, a gente deitava a chinela. Se acertasse, ficava um vermelhão. Quando esses meninos eram pequenos, eu punha eles no tapete, falei, segura no tapete, que não vamos correr. E ia correndo, e eu dava aquele rabo de arraia, só via menino rolando e batendo a cabeça nas quinas das mesas, e danava a chorar. Ó, vamos parar, já começou a machucar. Nós não vamos parar não, pai. Era gostoso, né, Gabriel? E hoje, nós brincava de luta, meus irmãos. Eu pegava esses dois meninos, esfregava no chão. E hoje ele está fazendo do mesmo jeito com Davi e Heitor. Tadinho dos bichinhos. e às vezes dando a chorar também. Mas quer brincar. Quer brincar. Mas, meus irmãos, trazendo para nós aqui, faz diferença o sacerdote do lar. Amém? Então, primeira área, no lar. Segundo, no nosso trabalho. Oh, meus queridos, são só 3 áreas que eu coloquei. O nosso trabalho faz diferença. Valdemar, sabe o que eu estava pensando? Será que se eu fosse um mau exemplo lá no Correio, será que nós tínhamos conseguido trazer você para cá? Eu acho que não. Meus irmãos, que Valdemar, desde quando ele estava mimoso, a gente tinha uma grande amizade. Quando ele veio para cá, para o Correio, pensa 2 pessoas que conversavam sobre a Bíblia. E era lá para todo mundo ver. Nós tínhamos um momento, né, Valdemar? Era a faixa de 3 minutos, bem rapidinho. Cada um falava um texto da Bíblia, ou um trazia um texto da Bíblia e a gente dava uma rápida palavrinha para começar as atividades. Foi muito bom. Eu aprendi muito com o Valdemar. Não sei se ele aprendeu comigo, mas eu aprendi muito. Entende? E aí, quando ele veio para cá, eu falei, olha, quando você vier para cá, você me fala que nós vamos lá fazer uma visita. Ele chegou, liguei para o pastor Roberto, vamos ver um dia para nós ir lá. O Valdemar chegou. Não, nós vamos lá, é hoje. Ô, homem, nós fomos lá. E lá nós não abrimos mão dele, né? Ó, e já tinha outro pastor com os olhos regalados, de ladinho dele lá. De ladinho. Já tinha até dado umas flertadas lá. Mas nós foi lá e crau, nós não abrimos mão de você, não. Está aí, uma bênção. Amém, meus queridos? Uma bênção no grupo familiar. É uma bênção por todo lado. Mas eu me lembrei disso. Será que se eu fosse um mau exemplo ali no trabalho, será que eu tinha conseguido? Juliano esteve conosco aqui um tempo também. Né? Não aqui, mas o outro eu consegui levá-lo. Depois teve vários problemas que acabou saindo. Mas eu já conversei com ele que vou lá visitar. Até falei com o Valdemar. Valdemar, vamos marcar um dia para ir lá. A Sandra, quando a igreja era lá embaixo, fez muitas visitas conosco. Então, temos ministrado a palavra ali. Então, meus irmãos, no trabalho, nós devemos fazer diferente. Você é cidade edificada ali no seu trabalho. Você é a luz, você é uma candeia. E as pessoas têm que te ver ali e vão glorificar o nome de Deus através do seu testemunho. Terceira área. Ah, já está ali. Lazer. Por que eu coloquei isso aqui, meus irmãos? Porque existem alguns cristãos, principalmente em algumas pescarias, não é meu caso, algumas pescarias ou alguns lazeres, meus irmãos, que aproveitam para encher a cara, meus irmãos, e quando vai ler lá um livro de Hebreus, começa a fazer igual o irmão que estava meio tonto e foi ler uma palavrinha na frente. Irmãos, eu queria ler uma besteirinha aqui no livro de Hebreus. Então, meus irmãos, no lazer, cuidado, ali você tem, principalmente ali,
Mas há irmãos que nem dentro da igreja, você sabia que até dentro da igreja tem irmãos que precisam ser corrigidos? Pode falar, pastor? Vou dar uma pastoral aqui. Eu não sou pastor não, mas faço parte do presbitério e tenho certeza que eu estou sob a cobertura do pastor Roberto sobre isso. Meus irmãos, os diáconos da igreja, preste bem, diáconos, os diáconos e diaconisa da igreja são constituídos nesta igreja ou em todas as igrejas para o bom andamento desta obra. Amém, meus irmãos? Para a edificação do culto, para a boa organização do culto. E muitas vezes um diácono ou uma diaconisa pede um irmão para tirar um carro do lugar. Esse irmão questiona. Briga. Pirraça. Eu não vou tirar. Que irmão enjoado. Meus queridos, a Delimar já pediu para mim tirar o carro umas 3 vezes. Porque, meus irmãos, é natural você encostar um carro ali, opa, está errado. Só que você não vê. Aí vem um diácono, meus irmãos, para a melhor organização, põe o carro. Tem gente que coloca o carro ali no estacionamento de moto. Aí o diácono vai lá, pede para tirar, não tira. Meus irmãos, até dentro da igreja, alguns irmãos pirraça. O que a Bíblia diz? Se alguém te bate numa face, dele também a outra. Se alguém manda andar 1 milha, ande 2. Se alguém te rouba uma capa, dele também a túnica. Mas você não consegue tirar um carro do lugar que o diácono pediu. Encerrou. Meus irmãos, no lazer, vamos voltar para cá. É rapidinho, tá bom? Como diz Valdemar, desculpa, meus irmãos, me desculpe, eu tenho que te dizer isso. Já viu, Valdemar fala com tanta humildade que a gente não tem como não obedecer, não é? Meus irmãos, no lazer, cuidado, em pescarias, você vai para Caldas Novas, irmãs, vem cá, escuta aqui. Quando você estiver lá em Caldas Novas, minhas irmãs, cuidado com o que você veste. Tem irmãs que esquecem que é crente, meus irmãos. Eu fui uma vez com a minha esposa e a minha cunhada em Caldas Novas. Meus irmãos, eu mostro a foto da minha esposa para qualquer pessoa com maior prazer. Comportadíssima. Não é que estava de qualquer lá, mas estava de vestido. Não, meus irmãos, um short adequado e a roupa tampando o suficiente. Agora tem irmãs, meu Deus do céu, entende? Esquece, meus irmãos, que é crente. Ali é diferente, irmão, ali a gente está livre. Você está livre? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quem disse isso? Paulo. Cuidado, irmãs. Cuidado com o comportamento quando você estiver na praia. Será que a foto que você que tira de você na praia pode ser projetada aqui na igreja? Se puder ser projetada aqui na igreja, beleza. Você está certinha, ou homens certinho. Agora, se não puder ser projetada aqui, você não pode usar. Vamos mudar. Tá bom, só isso. No lazer, outro lado que eu quero mencionar. Futebol. Ivanês, nós já fomos presidente do nosso grupo ali eu já fui várias vezes. Você e eu, nós somos presidente anos atrasados, né? Eu até citei na igreja aqui. Eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque lá onde nós jogamos, no nosso grupo de futebol, foi eleito lá a liderança. Eu, Ivanês, nós fomos eleitos como presidente do grupo. Sabe por quê, meus irmãos? É porque eles viram que nós tínhamos competência e disciplina para poder
corrigir os outros que estavam indisciplinados ali. E quantas vezes que eu e Vanessa tivemos que fazer, meus irmãos, aplicar disciplina em presbítero. Quantas vezes que eu, principalmente há algum tempo atrás, tive que aplicar disciplina, sabe em quê, pastor Roberto? Em pastor. Mal exemplo no campo. Nós tínhamos um irmão aqui, ele mudou daqui. Eu disse para ele um dia, olha irmão, você não pode jogar futebol. Ah, mas por quê? Você joga? Sim, eu jogo. Mas você já viu um mau exemplo meu lá? Agora você, todas as vezes que você joga, é um mau exemplo. Se você não é bênção, você é maldição. Se você não prega, você precisa ser pregado. Meus irmãos, aonde nós estamos, temos que aprender a ser exemplo. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. Se o teu pé te faz pecar, arranca-o. Não quer dizer que você vai tirar o pé dali, não, mas vai tirar o pé e jogar fora, não. Você vai tirar o pé da onde? Do futebol. Você vai tirar o pé da onde está te fazendo pecar. Vai tirar o seu braço da onde te vai pecar. Se teus olhos te faz pecar, arranca. Arranca da onde? Do lugar onde está te fazendo pecado. Porque não adianta só tirar daqui. Porque às vezes até o pensamento pega. Então tira dali e vai para o outro lado. Muito bem. 3 características ou 3 pilares do verdadeiro cristianismo. Primeiro é o verdadeiro Deus que é servido. Segundo, o regimento interno. Qual é o nosso regimento interno? Bíblia Sagrada. Terceiro, o verdadeiro testemunho que é vivido e pregado. Amém, meus amados? Falando sobre lazer, só complementando aqui, eu e Gilson ali. Amém, Gilson? É meu companheiro de pescaria. Meus irmãos, se os irmãos querem ver nossa vida de pescaria, pergunta o Gilson. O Gilson já é meio sócio lá da terrinha que eu comprei ali, né? Ajudou lá a construir lá um galpão e é o que mais vai comigo lá. Lá, meus irmãos, nós nos comportamos como verdadeiro cristão. E quando alguém vai lá que não é cristão, tome Bíblia. A gente prega. Mas você não vai ver lá bebedeira, a não ser suco, que a irmã Valdina, a Gilca, a Nilma faz para nós muito bem. Tem ver o suco de maracujá, suco de laranja lá, demais da conta. Né, irmã Valdina? Nunca vi um trem melhor do que isso. Coca, refrigerante, acabou. Meus irmãos, concluindo a nossa palavra, para considerações finais. O Deus que estamos servindo, preste bem atenção. O livro que estamos seguindo, o testemunho que estamos vivendo, mostra que esta igreja, pastor Roberto, está no caminho certo e estamos, de fato, procurando viver o verdadeiro cristianismo. Amém, meus amados? Vai dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Jesus! Exaltado seja o nome do Senhor. Pai amado, te adoramos, te glorificamos, ó Deus, porque Tu és digno de toda honra, digno de toda glória, digno de ser exaltado. Queremos a cada dia ter revelação, ó Pai, da verdade, do verdadeiro Deus, ó Pai, da Tua palavra, que é a verdadeira palavra, que é a Bíblia Sagrada, e queremos viver, ó Deus, um verdadeiro testemunho em todos os lugares que andarmos, Senhor. Nos ajude, ajude essa igreja, Pai. Ajude cada irmão, ajude cada irmã, cada criança, adolescente, jovem. Meu Deus, que cada pessoa que compõe a membresia dessa igreja possa ter um testemunho de qualidade, um testemunho de cristão, e que toda essa cidade possa reconhecer que nesta igreja se vive o verdadeiro cristianismo, em nome de Jesus.